A todos, que a graça do Senhor seja sobre nós nessa manhã. Para quem não esteve aqui nos outros dias, está conosco o pastor Jader Borges, desde sexta-feira à noite, ministrando para nós a palavra de Deus. Ele vai dar continuidade hoje. Pastor Jader, sem demora, queremos já passar a palavra para ele. Vamos orar, vamos aguardar em oração aquilo que Deus tem para falar conosco nessa manhã, através do seu servo, através da sua palavra. Por favor. Vamos fazer uma oração, irmãos? Pai, obrigado, agradecemos o descanso da noite, a tua graça que nos trouxe até aqui, essa preciosa oportunidade desse final de semana tão especial, ouvindo a tua palavra através do teu servo. Continua dando graça para ele hoje, Pai, agora de manhã e à noite, na ministração da palavra. Dá-nos graça para ouvir de bom grado. Ó Deus, enche-nos da tua graça, dá-nos fé para praticar aquilo que temos aprendido. É a nossa oração, nossa intercessão, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, bom dia. Está tão frio que o meu medo, por isso que eu tomei um chazinho antes, era dar bom dia e sair 2 pedras de gelo. Mas sabe, eu estava com saudades desse frio. Esse frio é característico do nosso querido Paraná. Morando em Toledo, lá fazia muito frio também, até porque o vento subia pelo sul, ali do Polo Sul, batia nos Andes, e retornava, entrava para o Brasil, bem naquela região oeste do Paraná, fazia um frio muito grande. Nossa casa era de madeira com rachaduras, e olha, meus irmãos, ainda bem que eu era recém-casado, porque era muito frio. Mas depois, esse frio parece que desapareceu. Nós até estávamos com saudades do nosso pullover, casaco, blusas e essas coisas todas. Mas aí veio esse frio tão gostoso. Eu gosto do frio, a gente fica mais elegante, a gente se aquece bem, a gente toma um chá, a gente tem mais tempo em casa. Eu gosto bastante do frio. Quero agradecer não só a amizade mantida há mais de 2 décadas com os irmãos aqui, mas também a lembrança dos nossos nomes, da minha esposa, da minha pessoa. Os tenho em grande estima, em alta estima. Fiquei muito feliz em rever irmãos queridos, talvez não lembrando do nome, tendo dificuldade já de relembrar alguns rostos, mas graças a Deus bastava uma lembrança no acampamento Água Viva, ou foi numa vez que você passou aqui e aquilo aquecia bastante a nossa lembrança. O nosso tema, nós tínhamos até colocado aqui sobre masculinidade e feminilidade infantil. Na primeira noite, apresentei um único livro que tinha aqui, mas que vocês conhecem, do pastor Day Young, lá dos Estados Unidos, traduzido para o português pela editora Fiel, sobre o que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade. Eu acho que esse livro é imprescindível. Eu creio que todo crente deve ler esse livro para poder ter mais convicção e voltar às santas convicções, relembrar e se manter nelas. A nossa passagem aqui, no primeiro dia, na primeira palestra, foi enfocando mais a questão dos meninos, dos rapazes, para que eles tenham uma masculinidade sadia. Com isso eu não estou dizendo que esses meninos, eles encaminharão inevitavelmente para a homossexualidade se eles não tiverem uma sexualidade sadia. Mas há essa possibilidade, sim, claro que é. Geralmente, as pessoas com quem eu convivi e conversei, e que enveredaram mesmo pela homossexualidade, tiveram uma masculinidade com dificuldades. Faltou o referencial, ou o referencial de homem em casa e nas circunstâncias que ele vivia, eram péssimos referenciais. A mesma coisa também para o aspecto feminino da questão.
uma feminilidade com problemas, também poderá levar a essa situação. Mas a minha preocupação é no aspecto de que a masculinidade falha ou fraca, a feminilidade falha ou fraca, vai criar homens imprestáveis, mulheres imprestáveis, no sentido de que você deveria prestar para alguma coisa. Prestar para a sociedade, prestar para a família, prestar para a igreja, prestar para esse mundo que está precisando de gente que tenha amor, dedicação, raça e fé, no seu aspecto masculino, no seu aspecto feminino. Nessa manhã, eu gostaria de relembrar a vocês, até mesmo para prevenção. Nós temos dois tipos de medicina. Nós temos a medicina preventiva e nós temos a medicina curativa. A medicina preventiva, ela não custa muito em termos de tempo, em termos de finanças, em termos de correr atrás, de tentar recuperar. Ela custa a informação. E se você for bem informado com antecedência, você será uma pessoa prudente, ou pelo menos mais prudente, mais previdente. A medicina preventiva, ela é uma bênção nesse aspecto. E todos nós que nos guiamos pela medicina preventiva, nós tiramos proveitos décadas depois pela prática, pela lembrança, pela constatação. Já a medicina curativa, ela tem um custo. Já a medicina curativa, ela pode ser que solucione ou não. Pode ser que solucione de uma maneira que jamais será próxima como for um dia. A medicina curativa, você terá que andar bastante, correr bastante, até quem sabe mudar-se para outro local, para ver se continua com a medicina curativa. Hoje nós temos medicina preventiva. Hoje talvez o Senhor também nos dê uma medicina curativa. E nessa manhã eu gostaria de falar para vocês, meditar nas Sagradas Letras, com os meus irmãos queridos da comunidade cristã de Maringá, sobre os filhos da aliança. Uma das nossas leituras aqui foi mesmo no Salmo 127. Bem-aventurado é aquele que enche a sua aljava dessas flechas, porque a herança do Senhor são os filhos. E sem mais delongas, eu gostaria de falar com vocês sobre 4 pontos nessa manhã. Vamos fazer um breve esboço aqui. Nós vamos fazer uma definição do que seriam os filhos da aliança. Depois nós vamos trabalhar sobre ensinando o conteúdo do Evangelho aos filhos da aliança. Vou repetir o primeiro ponto, definindo os filhos da aliança. Segundo ponto, ensinando o conteúdo do Evangelho aos filhos da aliança. O nosso terceiro ponto é usando meios para alcançar o coração ou os corações dos filhos da aliança. E o quarto ponto seriam breves aplicações ou uma conclusão com aplicações. Vamos pedir do Senhor sabedoria para entendermos o projeto que nós temos hoje de manhã para desafiarmos a fé. Gostei do que o nosso irmão leu no Salmo 130. A sua oração foi uma oração muito bonita, uma oração de rogar a Deus, Senhor, que nós possamos ouvir com fé e que nós possamos viver com fé. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Amado Deus, perdoe os nossos pecados. Amado Deus, muito obrigado pela fonte do perdão. Muito obrigado pelo sangue do Cordeiro. Muito obrigado pela presença do Espírito entre nós nessa manhã. Muito obrigado pela presença do Espírito em nós nessa manhã. E agora, Senhor, o que nós já sabemos desse santo livro, dessas sagradas letras, aviva-nos a memória, aumente-nos a fé, dê-nos a compreensão, que a mensagem de hoje sirva para mim e para os meus irmãos, que a meditação seja clara, objetiva, e que chegue aos nossos corações como boa semente, e que frutifique, para a nossa edificação, para a nossa paz, para o nosso crescimento e também para a nossa presença tão rápida nessa sociedade de Maringá. E que nós possamos glorificá-lo sempre, através da nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Tive um professor japonês em um curso que fiz fora do país uma vez. E um homem crente.
muito piedoso. E aquele homem residia na cidade de Kobe, no Japão. Quando, eu acredito que foi em 1985, houve um grande e terrível, rápido, porém devastador terremoto em Kobe. E desabou tudo. Pontes, viadutos. Foi um dos mais trágicos terremotos da história da humanidade, na modernidade. E aquele meu professor disse que ele estava jantando com a sua família, a família toda reunida, quando de repente veio o terremoto, veio o tremor devastador. E foi algo tão rápido, porém eterno, algo tão pavoroso, que ele disse que não tem como descrever, e nós não temos como imaginar o que é vivenciar um terremoto dessa magnitude. E quando passou o terremoto, tudo caiu. Dentro de casa, todos os aparelhos, tudo, rachaduras na parede, tudo na sua casa. E a primeira coisa que ele fez por instinto paterno, por instinto de esposo, foi chamar pelos seus, e chamar em desespero. Chamou pelo nome da esposa, estou aqui, estou bem. Chamou pelo nome dos filhos, e todos eles responderam. E aquilo trouxe um alívio tão grande ao seu coração. Agora, tudo isso numa situação tremenda de urgência, de imediatismo. E na mesma hora, aquele homem treinado para socorrer também as pessoas, e na solidariedade da raça, ele disse: já que vocês todos estão bem, agora eu tenho que ajudar as pessoas. E ele então sai da sua casa, para ajudar o que ele puder fazer. E ele disse que a cena que ele vê é como uma cena de bomba atômica. Tudo caiu, tudo riu. O prédio caiu, a ponte caiu, o viaduto caiu, chamas para um lado, fumaças para o outro, gritos pavorosos de assustar e gelar a alma. E ele foi correndo, não sabia nem por onde começar, ele estava tão aflito, ele estava tão agitado. Mas deixa que o instinto paterno voltou, o instinto de esposo voltou. E ele então, quando está correndo, sem saber nem para onde, por onde começar, ele para e ele volta para a sua casa. E agora ele vê uma cena em que quarteirões e quarteirões e quarteirões são só montes e montes de pedras, pau, ferro retorcido, e só a casa dele de pé. Aquilo marcou intensa, profundamente, e aquela imagem ele leva para toda a vida. Devastação total, mas só a casa dele de pé. Meus queridos, há um terremoto moral invadindo o Brasil, invadindo o mundo. Devastações não faltam, histórias e tragédias não faltam. Nós poderíamos encher uma enciclopédia Barça com as tragédias familiares em todo o Brasil. E uma dessas partes da enciclopédia de tragédias caberia até mesmo aos ditos evangélicos ou aos frequentadores da igreja. Mas nessa manhã, em nome de Jesus e por fé, enquanto que nós vivemos esse terremoto devastador na área moral, na área ética, na área espiritual, por graça de Deus, a sua casa ficará de pé. Que Deus o sustente. Assim sendo, vamos abrir a palavra de Deus em 3 porções. Peço que você me acompanhe. Eu queria daqui parabenizar os pais da Sara, essa menina bonita que está aqui. Façam isso com seus filhos. A Sara está tomando nota dos sermões. Não sei com que velocidade, de que maneira o pai está ajudando, a mãe está ajudando. A minha esposa também faz isso com as nossas filhas. O pregador ia pregar, ela sentava uma filha de um lado, o outro do outro, e ela ia tomando notas práticas e as meninas iam anotando dela. E essa prática, meus irmãos, deve ser nossa. A nossa memória é muito fraca. Nós temos que ter o auxílio das notas e revisão das notas durante a semana para meditarmos nelas. Então, parabéns aos pais da Sara. Sara, eu fiquei contente com você. Conversamos um pouquinho, Sara e eu. E eu chamei a Sara para o canto e disse: Sara, me peça um favor. Sara, fique de pé, minha filha, para que os outros vejam como você é tão querido. Fique de pé em cima da cadeira. Obrigado, Sara. Sara, me peço, eu lhe imploro, Sara. E as demais Saras aqui presentes. Que idade você tem, minha filha? 9 anos. 9 anos.
Os pais em 9, 10 anos escutem isso. Sara, eu imploro, não case com um homem frouxo. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Voltemos ao começo. Amo o livro do Gênesis. Creio que nós precisaríamos expor mais o Gênesis. Creio que nós precisamos retornar, expor, meditar, ensinar, principalmente os 11 primeiros capítulos do Gênesis. Explica bastante, mostra todos os efeitos do terremoto depois da guerra. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Deus abençoa Abraão. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E Deus faz com ele um pacto. Estabelecerei, Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência. E todos nós que somos de Cristo, somos descendentes de Abraão. Romanos vai nos dizer isso. Romanos capítulo 4 vai mostrar exatamente isso. Se você quiser colocar aí ao lado, marcar na sua Bíblia até ao lado, Romanos 4. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das suas gerações. Olhe a durabilidade dessa aliança. Aliança perpétua. E nessa aliança está bem clara a definição: para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Então aqui Deus estabelece um pacto. Deus estabelece uma aliança. Isaac é o filho desta promessa, dessa aliança. E isso vai se perpetuando na linhagem de Isaac e dos que vivem por fé e pela fé. Atos capítulo 2, versículo 39. Já tivemos a maravilhosa vinda do Cordeiro de Deus. Já tivemos a sua vida, história, pregação, morte, ressurreição, ensinamentos preciosíssimos para a nossa vida. E agora nós estamos em terreno do Pentecoste. Nós estamos em terreno em que o Espírito Santo de Deus está presente, agindo, confortando, consolando, impulsionando a igreja para ir, revestindo os crentes de poder, autoridade e coragem. E aqui no início, na gênese da evangelização do mundo, na gênese da igreja se espalhando para as nações, nós vemos então nesse discurso de Pedro, capítulo de número 2, versículo 39, nessa pregação pública de Pedro. Pois para vós outros é a promessa, e para os vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa feita a Abraão, a promessa perpetuada ali nas gerações de Isaac e outros mais, é para vós e para os vossos filhos, para as vossas crianças. Ainda nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14. É tão gostoso vir aqui o farfalhar das folhas passando. Isso prova que os irmãos têm boa destra no manuseio da palavra. 7, 14, de primeira carta aos Coríntios. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Porém, os vossos filhos agora são santos. Então, para o nosso primeiro ponto nessa manhã, definindo os filhos da aliança, uma definição prática. Vocês sabem que nós, presbiterianos, entendemos, não somos filhos da aliança,
a presença do batismo infantil. Mas tem outras igrejas que, não entendendo dessa forma, eles também respeitam esse momento tão bonito como que uma apresentação das crianças. E nasce uma criança e a família vem à frente para apresentar aquela criança ao Senhor. Congregacionais têm esse hábito, batistas têm esse hábito também. Em um momento especial daquela vida tão pequena, que as pessoas reconhecem como herança do Senhor, bênção do Senhor, que vem diante do Deus da igreja, do Deus da família, do Deus do povo de Deus, para clamar por sabedoria para educar aquele menino na justiça, aquela menina na justiça. O que é que eu gostaria mesmo de definir como filhos da aliança? Isto. Queremos definir os termos. Por filhos da aliança, nos referimos àqueles meninos e meninas nascidos com pelo menos um dos pais crentes e que são criados dentro da comunidade da igreja. Estão sob as bênçãos, riquezas e privilégios hereditários, tais como as orações da igreja, a pregação, os convites, bem como os alertas da palavra de Deus e os seus ensinos. Que bênção é nascer numa família evangélica. Que bênção é nascer numa família que conhece o Evangelho. Que bênção é nascer numa família em que pelo menos um dos pais é crente. Como nós vimos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14. E agora este menino e essa menina crescerá num ambiente, crescerá num contexto, receberá informações privilegiadíssimas. Agora, por favor, entendendo que vocês têm os seus filhos e que vocês querem criá-los no caminho do Senhor, aquela criança não só nasceu com necessidades físicas, alimentação, higiene, roupa, estudos, tudo isso para o seu desenvolvimento sadio, fisicamente falando. Aquela criança tem necessidades espirituais profundas. E por isso, eu lhes rogo nessa manhã, cuidado para vocês não superestimarem os filhos da aliança, nem subestimarem a aliança dos filhos, ou com os filhos. Todo filho de crente tem as suas necessidades. Eu queria listar para vocês essa manhã 6 necessidades dos filhos de crentes. Devemos avaliar muito bem a aliança. A aliança devidamente avaliada vai dizer para você e para mim que ser filho de crente não salva. Não é porque você nasceu numa família de crentes que você é crente. Eu nasci num hospital e não sou médico. A pessoa que me conduziu a Jesus Cristo, Jorge Tais, ele dizia algo muito certo. Filho de crente, muitas vezes cretino é. Assim sendo, os filhos de crentes têm necessidades. Primeira necessidade de filhos de crentes e filhos da aliança, eles precisam nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pode ter nascido na família tradicional evangélica, pode ser de 4ª, 5ª geração de crentes, mas se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, a primeira necessidade de um filho de crente é nascer de novo. A segunda necessidade de um filho da aliança é que essa criança necessita ser conduzida a Cristo. Eu acho muito bonito em João capítulo 21, quando Jesus Cristo ressuscitado, ele tem aquele encontro com os discípulos e com Pedro em particular. Aquelas 3 perguntas que ele faz a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro vai respondendo, Pedro vai sendo constrangido pelo Espírito. Mas uma coisa muito bonita ali são as palavras de Jesus Cristo. Mais uma vez, no original grego, nós podemos ver a beleza, a singularidade e o amor do Senhor por seu rebanho. Quando ele diz ali, pastorei as minhas ovelhas, ele vai usar 2 palavras no grego. E ele vai falar, pastoreia arniamou. Arniamou, arne é ovelha pequena, é ovelha filhote, é carneirinho, é cordeirinho. E o Senhor Jesus Cristo disse, pastoreia os cordeirinhos, pastoreia aquelas ovelhas que são pequenininhas ainda.
Depois ele vai falar probatamou, que é pastoreia as minhas ovelhas. Isso até inclui as minhas ovelhas. Assim sendo, meus irmãos e minhas irmãs, a criança precisa ser conduzida a Jesus Cristo. Nossos filhos estão ficando muito bons de Bíblia em teoria. Nossos filhos são capazes de contar todas as histórias bíblicas. Eles são bem informados. O risco que nós corremos em só contar as histórias bíblicas para os nossos filhos é que eles aprendam, mas não entendam, e não entendendo, não praticam. Eu escrevi um artigo para o Ministério da Editora Fiel. Se vocês quiserem, alguns não estavam presentes aqui quando eu indiquei esse artigo. Repito, o mesmo é: ensinem doutrinas e não contem histórias para os seus filhos. Ensinem doutrinas e não contem histórias para os seus filhos, ou só histórias para os seus filhos. Por esse meio aí, se você colocar no Google, colocar talvez o nosso nome junto, você pode ver esse artigo. O que é que eu quero dizer para isso para vocês? É que Sansão é um fim em si mesmo. E as crianças sabem de Sansão, mas não conhecem toda a história de Sansão, que apontava para Cristo. Sansão foi visto por muitos como o Messias libertador de Israel. Até há um livro judeu que diz assim: o homem que era para ter sido o Messias. Mas as pessoas e as nossas crianças correm o risco de ficar só sabendo da história de Sansão, dos seus fracassos e fraquezas e todas as questões mais. Deus haveria de enviar alguém que sim, o Messias haveria de tratar tudo isso, das prepotências, arroganças e todas as questões mais. João 5,39, Jesus Cristo diz: examinam vocês as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna. Não é só um conhecimento para a vida, não é só uma filosofia de vida, é a vida eterna. E elas testificam de mim. Quando contamos a história de Daniel, as nossas crianças ficam craques em Daniel. Daniel capítulo 9 é um dos capítulos mais tremendos de quebrantamento de Daniel. Daniel, nós olhando para ele, nós nos envergonhamos diante de Daniel. Que homem perfeito foi Daniel. Eu olho para Daniel e fico com vergonha de mim. Mas quando Daniel olha para dentro de si e diz assim: Senhor, a nós compete coragem e vergonha. Então nós pegamos esses ensinamentos e vamos conduzindo doutrinas da oração, da santificação, do confiar inteiramente no Senhor, e nós vamos agora aplicando o que tem a história como doutrinas, para que os nossos filhos não só leiam, mas saibam o que leem e creiam naquele que realmente foi o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Uma professora, ela pegou, por exemplo, Jonas, e contou a história de Jonas, que as crianças conhecem tão bem. Toda professora tem dificuldade em dar aula sobre Jonas, porque começa a falar sobre Jonas, a criançada já sabe. E até vai ver a criançada conta melhor a história de Jonas do que a professora. Mas aquela professora lá nos Estados Unidos, ela contou a história de Jonas em todos os aspectos, com todos os envolvimentos doutrinários que ela viu ali. E ela passou vários meses ensinando para crianças de 6 anos de idade o Deus de Jonas. O amor do Deus de Jonas, o acompanhamento do Deus de Jonas, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê, o Deus que julga, o Deus que manda a boa nova. Ela sempre foi contando isso a partir da história de Jonas. Naquela vez, o que aconteceu foi que a denominação se reuniu para um dia num acampamento. Um dia maravilhoso, e vieram as pessoas de várias partes, de várias igrejas, e daqui a pouco 200, 300, 400, 500 pessoas estavam ali da denominação, naquele acampamento muito bonito, como nós fazemos também. E prepararam tudo, prepararam para os jovens, para os adultos, para as crianças, e para as crianças prepararam um ambiente muito bonito, muito bem enfeitado, bonito, e a professora que iria falar, ela era realmente uma boa professora, ela era entusiasmada na comunicação, e tudo preparado, ela foi contar a história de Jonas. Ela até preparou uma certa efeito sonoro do mar bravio, as ondas, essas coisas todas.
E aquela professora dando aula para aquelas crianças tantas ouvindo, e a criançada assistindo aquilo, ouvindo aquilo, prestando atenção naquilo. Chega um momento que a professora interagindo com as crianças, e o que aconteceu com Jonas? Jonas foi para o porão. E o que aconteceu? Então Jonas disse, me joguem ao mar. E então Jonas foi lançado ao mar. Tibum, ouvi só até o tibum. E lá no mar, quem foi que salvou Jonas? E uma criança participativa levantou a mão. Diga, quem foi que salvou Jonas? E a criança disse, foi Deus. E ela disse, não, foi o peixe. E aquela criança de 6 anos disse, professora, se a senhora quiser que eu diga que Deus soberanamente mandou o peixe, eu digo. Mas quem salvou Jonas foi Deus. É isso que a gente precisa falar para as nossas crianças. Assim sendo, meu irmão e minha irmã, as crianças precisam ser conduzidas a Cristo. Em terceiro lugar, na questão do entendimento das necessidades dos filhos da aliança, esse conhecimento demanda agora uma nova obediência a Deus, proveniente do coração. Quando você trouxer o seu filho em gratidão a Deus, pedir as orações da igreja, reconhecer que vocês têm uma grande tarefa, pai e mãe, de criar, educar os meninos no temor do Senhor, corresponder ao que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, em Deuteronômio capítulo 7. Então isso demanda da parte dos pais uma nova obediência a Deus proveniente do coração. Deus eu não tenho, Deus eu não sou, Deus eu não sei, mas abastece-me, Senhor, porque eu preciso criar esse menino, eu preciso criar essa menina nos caminhos do Senhor. A fé começa em casa, ou a fé é destruída em casa? A fé, ela é mantida em casa, ela é abastecida aqui, como nós estamos fazendo hoje pela manhã. Um quarto entendimento que os pais devem ter com relação aos seus filhos, previdentemente, e se assim fizerem, a boa sexualidade dos seus filhos estará sendo incentivada e mantida e orientada. A parte intelectual, a parte emocional, a parte do envolvimento como sal da terra, como luz do mundo. Se vocês fizerem isso, Maringá irá agradecer a vocês, porque chegam de loucos nessas ruas. Precisamos de santos nessas ruas. Mas santo não é isolado, santo é participativo, santo está interagindo. João Calvino, quando chega em Genebra, e a cidade está numa situação e num caos, os banqueiros do norte da Itália, com grande usura, estavam tirando, espoliando a população de Genebra. E Calvino ali chega, e ele vê que tem muitas igrejas, e capelas, e santo banhado a ouro, santo com pedestal de ouro, santo com tanto ouro nos santos, que João Calvino manda recolher a santaiada toda, manda derreter o ouro, e diz assim, os santos precisam estar em circulação. E criou-se um sistema monetário a partir da visão bíblica da justiça e da honra, em que até hoje o juro bancário na Suíça é de 1% ao ano. Os santos precisam estar em circulação. Você não pode isolar os seus filhos. E nem foi esse o projeto de Deus para os seus filhos. Jesus Cristo, quando orou pelos maringaenses, ele também orou da seguinte maneira: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, assim sendo, pais, vocês precisam ter uma nova obediência a Deus, proveniente do coração, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Em quarto lugar, o conhecimento, o reconhecimento e o entendimento da necessidade para com os filhos da aliança requer que os pais instruam os seus filhos. Requer que os pais instruam os seus filhos. Vocês já viram que no livro de Provérbios, um livro que foi desenvolvido por Deus na sua graça, para treinar os rapazinhos principalmente, o que seria para nós hoje até os pré-adolescentes. Eu acho muito bonito que ali está assim, filho meu, filho meu, filho meu. Tem um contexto espiritual aí, claro, mas também tem o contexto como você deve entendê-lo literalmente. Meu filho, venha cá.
Não está assim, ovelha minha, venha cá, meu aluno da escola dominical, venha cá, mas filho meu, escuta, filho meu, dá ouvidos, filho meu, não é dessa maneira, filho meu, não é desse modo, porque você conhece os seus filhos. Você conhece as necessidades de cada um deles. A instrução deve ser pessoal. A instrução deve ser de acompanhamento. É por isso que ter filhos dá trabalho, mas é uma alegria tão grande. Assim sendo, os pais precisam se abastecer, os pais precisam se instruir, os pais precisam então, se abastecendo, se instruindo, instruírem os seus filhos. Em quinto lugar, entendendo a necessidade para com os filhos da aliança. Filhos da aliança, o entendimento disso nos ensina que Deus, por meio de Jesus Cristo, é o Redentor dos nossos filhos. Deus, por meio de Jesus Cristo, é o Redentor dos nossos filhos. João 14:6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A pergunta que eu faço aos pais essa manhã: vocês encontrarão os seus filhos na eternidade? Eles estarão para sempre com o Senhor? Só trazer para a comunidade cristã de Maringá não basta, não é suficiente. Ou vocês estarão superestimando esse lugar, esse grupo. Ah, está na igreja, está bom. Ou vocês estarão subestimando a graça de Deus. Aqui é um abastecimento. E que Deus sempre dê a essa igreja toda a condição de instruí-los na verdade, na santidade, no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Que Deus abençoe os professores e as professoras da escola bíblica dominical, para verem que grande privilégio é ensinar as crianças. Eu sou fã da minha esposa. De vez em quando eu peço autógrafo a ela. Acho muito bonito o carinho, o respeito que a minha esposa tem para com os seus alunos de 7 anos de idade. E ela vai preparando a aula com temor, com tremor, vai vibrando, conversamos, mostramos. Eu acredito que ela, ensinando o Gênesis capítulo 1 para as crianças, uma idade fundamental, ela passou ensinando o Gênesis 1, se não me falha a memória, acho que você passou 7 meses ensinando para as crianças. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí trabalhou sobre o planeta Terra. Depois sobre a separação de águas do firmamento e tal. E ela foi ensinando. Preparou aula, deu aula sobre nuvens para as crianças. Foi algo tão fantástico que até alguns pais nem vinham para a classe, ficavam ouvindo lá. Romanos 12:7, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Nós precisamos, de fato, mostrar Jesus Cristo para as nossas crianças. Porque já com 7 anos, 8 anos, 9 anos, elas serão submetidas de uma maneira maciça, intensa, a um materialismo evolucionista, darwinista. E outras formas mais. E se elas não souberem logo cedo em quem tem crido, pode ser que elas tenham dificuldade no caminhar com crer, pela fé. Então precisamos fazer isso. Que a liderança dessa igreja, o conselho dessa igreja, eu sei que vocês têm cuidado por isso. Apoiem os professores com bom material, com bons cursos, com bons treinamentos. Mas não sejam somente ouvintes desses cursos, mas praticantes desses cursos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo. Nesse momento, aqui, eu diria para vocês que precisamos ensinar em casa e na igreja que Deus, por meio de Jesus Cristo, é o Redentor dos nossos filhos. Eu sei que algumas professoras estão no departamento infantil nesse exato momento. Mas quem também aqui leciona no departamento infantil ou prega para as crianças, por favor, fiquem de pé, se coloquem de pé vocês. Eu gostaria de visualizá-los. Façam isso. Fico muito contente de ver homens de pé. Lugar de homem é no departamento. Não, continue de pé, meu filho, continue de pé. Que Deus lhe fortaleça os músculos. Lugar de homem no departamento infantil, meus irmãos. Eu quero orar por vocês. Os demais curvem suas cabeças. Amado Deus, muito obrigado por esses professores e professoras de escola bíblica dominical que investem daquilo que sabem, retêm no coração, mas distribuem para os outros.
ensinamentos da palavra de Deus para os pequeninos. Muito obrigado por aqueles que até já os instruíram e serviram-lhes de exemplo. Muito obrigado pela história e pela memória. E que esses aqui, por graça do Senhor, também sejam história e memória na vida desses pequeninos que hoje ouvem, amanhã também estarão repartindo. Que o Senhor lhes fortaleça o ânimo, que o Senhor lhes fortaleça a coragem, que o Senhor lhes aumente a fé. Rogo por eles, Pai, abençoe-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês podem se assentar, meus queridos. E em sexto e último lugar, nessa nossa introdução sobre o entendimento, que nós não devemos nem superestimar, está na igreja, está bom. Nasceu na família de crente, está bom. E nem subestimar, deixar para os outros, deixar para lá, deixar para depois, deixar para diante. A bênção que é cuidar dos filhos da aliança. Em sexto e último lugar, nessa introdução, diria que Deus ordinariamente salva aqueles que pertencem à sua aliança, à sua descendência no pacto. Repito, Deus ordinariamente salva aqueles que pertencem à sua descendência no pacto. Que privilégio esses que pertencem à descendência dos salvos. Que privilégio esses que fazem parte da família da fé, serem salvos por esse grande Deus. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é uma aliança. Tem os dois lados. Mas tranquilizemo-nos por graça. Os dias são maus, Deus é soberano. Então você e eu podemos esperar grandes feitos do fiel Deus da aliança. Façamos a nossa parte. E o fiel e santo Deus da aliança fará a parte dele. Porque ele cumpre as suas promessas e a palavra. Em segundo lugar, o que é que nós devemos ensinar aos filhos da aliança? Qual o conteúdo dos filhos da aliança? Fui secretário nacional da infância por um tempo. E uma das grandes perguntas que as pessoas me faziam constantemente era sobre coreografia. Pastor, coreografia. Eu estava quase andando com gravador. Coreografia. Passava-se horas me ensinando o menino a dançar para cá, pular para cá. Quando for falar assim, e Deus criou, e Deus fez. E eu disse, meu Deus do céu. Até que eu entenda, vendo coreografia, a música rolando, Deus criou, Deus fez. Eu vou ter muito mais confiança se eu ler, se eu confessar, se eu confiar, se eu aprender, vai ser muito melhor. Aí, depois de muito tempo, de muita discussão, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil disse, não é para ter coreografia. Aí na nossa reunião do presbitério, para o nosso caso, reunião de várias igrejas presbiterianas numa mesma região, pastores entraram em crise. E agora? E agora? E eu disse, que bom, e agora? Porque a partir de agora, vocês vão ensinar a palavra de Deus para as crianças. Porque quando vier a tentação, os nossos filhos precisam responder como respondeu Jesus. Porque está escrito, porque está escrito. Já pensou na tentação? Vem uma tentação, o menino fica no meio da rua. Não adianta de nada. Quanto tempo perdido? Para nada. Uma senhora da nossa igreja, cujos filhos foram para outra igreja, que tinha coreografia, e a neta dessa senhora foi evangelizar numa cidade. O grupo de adolescentes foi evangelizar naquela cidade. E aquela avó ficou tão contente, oh, que coisa boa, minha neta está evangelizando, orou. Quando a menina voltou da evangelização, aí a avó, crente em Cristo, firme com o Senhor, minha filha, minha neta, me conte como foi a evangelização. Ah, avó, foi uma bênção, foi massa, dancei a tarde toda. No nosso tempo era diferente, a gente falava de Jesus Cristo a tarde toda. Eu me lembro de Augusto Nicodemos, ainda sem barba. Faz tempo. E Augusto, então, viu um bairro lá no Recife, na verdade, um bairro para o lado de Olinda. E um bairro carente, extremamente carente, e um bairro que estava sendo consumido pelas drogas, e os jovens estavam morrendo por causa disso. E Augusto nos treinava de 2 a 2, e nós saíamos, e Augusto subia num banco de feira que tinha lá por perto, pregava o evangelho em praça pública, tocávamos violão, falávamos de Cristo. Mas estávamos compartilhando a nossa fé.
E a igreja lá no bairro de Ouro Preto surgiu assim, com jovens evangelizados na rua. Meus irmãos, era tanta maconha naquele bairro, vocês não imaginam. Imagina os pombos, saiu de um galho para o outro, chegavam no outro galho. E era nesse contexto que a gente evangelizava. Se a gente fosse lá dançar, rodopiar, pular, saltar, até poderiam aplaudir. Achar bonito, foi legal. Mas a mensagem não chegaria aos seus corações. Eu me lembro que eu estava uma tarde daquelas com o Itamar, hoje também é pastor. E encontramos um rapaz maluco, mas maluco totalmente, chamado Sardinha. Sardinha, a rede foi lançada para ti, Sardinha. Ele não entendeu muito bem. Mas eu insisti com Sardinha aquela tarde toda. Sardinha, você precisa de Jesus Cristo. Sardinha, Jesus Cristo é o Senhor. Sardinha, nós somos assim, Jesus Cristo é assim. Nós fazemos isso, Jesus Cristo faz isso por nós. Então eu expliquei o Evangelho para o Sardinha. Sardinha compreendeu intelectualmente o Evangelho e ele disse assim: Jader, é isso mesmo. Continue, Jader. Segunda-feira eu vou crer. Porque eu comprei um cigarro de maconha, vou consumir tudo. Sardinha, não faça isso, Sardinha. Joga tudo isso fora, Sardinha. Mas naquele sábado à noite, Sardinha tem uma dívida de drogas. E vocês sabem o que acontece com quem deve drogas. A traficantes. Morreu de uma maneira trágica. Acabaram com Sardinha. Aquele que ia crer lá para segunda ou terça-feira. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos treinar os nossos filhos para estarem sempre prontos, sempre preparados, para darem razão à esperança que eles têm e compartilharem a sua fé. Nós ficaremos muito contentes quando nós virmos os nossos filhos professando, confessando, confiando, cantando com o coração, pois eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso. Guardará o meu tesouro até o dia final. Vamos para o nosso segundo ponto. Ensinando o conteúdo aos filhos da aliança. A nossa parte, então, e a nossa perseverança, então, no lado da nossa aliança. O que é que nós devemos ensinar aos nossos filhos? Nós devemos ensinar aos nossos filhos o conteúdo do Evangelho. E aqui eu chamo a atenção para 10 tópicos em que você deve ensinar para os seus filhos. O que é que você deve ensinar para os seus filhos, os filhos da aliança? Em primeiro lugar, ensinem quem é Deus e como Ele é. Ensinem quem é Deus e como Ele é. Nosso Deus é poderoso, soberano, mas é um Deus presente, pessoal, trino. Um Deus que sonda, um Deus que vê, um Deus presente. Para isso, tem acesso a uma boa teologia sistemática. O pastor Paulo Bornelli tem condição de abastecer, os presbíteros também têm condição de abastecer. Pastor, o senhor tem uma boa teologia sistemática para me ajudar? E você vai crescer tanto, e você vai melhorar tanto, e você vai manejar melhor as Sagradas Escrituras quando você conhecer melhor as doutrinas das Sagradas Escrituras. Wolfgang Goethe, poeta alemão, pensador alemão, ele dizia sempre: eu já li muitos livros, mas esse livro me lê. Dessa maneira, meus irmãos, em primeiro lugar, ensine quem é Deus e como Ele é. Em segundo lugar, ensinem a seriedade do pecado. Ensinem a seriedade do pecado. Antigamente as pessoas diziam: venham com os seus pecados a Jesus Cristo. Hoje as pessoas dizem: venham com os seus problemas a Jesus Cristo. Eu sei que muitos problemas são decorrentes de pecado. Mas Jesus Cristo não morreu por nenhum dos meus problemas. Senhor, estou com um problema com o Itaú. Jesus Cristo não morreu por esse tipo de problema. Jesus Cristo morreu por meus pecados. E eu sou pecador, miserável pecador. John Newton, já envelhecido, quem sabe até já esquecendo de tantas coisas. Mas John Newton bradava: eu sei, só sei, e afirmo que eu sei que eu sou um grande pecador e que Ele é um grande Salvador. Em terceiro lugar, ensinem o que a Bíblia diz a respeito do pecado não abandonado. Ensinem o que a Bíblia diz a respeito do pecado não abandonado. Cantamos sobre a
Cã. Contamos sobre a Cã, mas contamos pouco sobre o pecado. Por favor, decore. Preserve no seu coração Provérbios 28:13. Os nossos filhos precisam decorar as Escrituras. Decoremos com eles. Provérbios 28:13 nos diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Em quarto lugar, ensinem logo cedo. E que privilégio vocês têm por terem os seus filhos próximos de vocês. Vocês são autoridades para com eles. Eles lhes têm respeito e amor. Ensinem a necessidade de nascer de novo. Ensinem a necessidade de nascer de novo. Não force, mas conduza. Cuide das arniamou, das ovelhinhas pequenas. A maior parte das conversões de uma pessoa acontecem até os 12, 13 anos de idade. São grandes missionários esses. Eu incentivo vocês a lerem biografias. Uma biografia que eu amo é a de John Patton, que foi ser missionário entre os canibais das Ilhas Novas Hébridas, lá para o lado da Austrália. John Patton creu em Cristo ainda criança. Amy Carmichael creu em Cristo ainda criança. E tantos outros creram em Jesus Cristo quando criança. A história do meu querido irmão e amigo Ronaldo Lidório é linda. Creu em Cristo quando criança. Não só foi preservado, mas foi conservado. Que bom que seria assim com seus filhos. Em quinto lugar, ensine-os sobre a lei moral e suas aplicações. Ensine-os sobre a lei moral e suas aplicações. Nós temos visto pais criando os seus filhos num deísmo moralista eclesiológico. Deísmo moralista eclesiológico. Tem um Deus, meu filho. Deísmo. Deus está no céu, meu filho. Deísmo. Moralista. Faça, não faça. Faça, não faça. Faça, não faça. Faça, não faça. Eclesiológico. Vá para a igreja, menino. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que Deus, de fato, é o Deus presente, o Deus da teologia, o teísmo com T, de tatu. Faz toda a diferença essa. Quando nós explicamos por que nós devemos ser santos, isso deve influenciar a nossa vida ética e moral. Ouvi a história de um irmão que tinha um irmão de sangue, colega de barriga, portanto, que fora chefe de departamentos, lá nos idos do governo chamado militar também, do Delfim Neto. Grande influência no Brasil, uma mente pensante, tudo mais. Mas Delfim Neto, então, era ministro de Estado. E aquele homem crente da Assembleia de Deus despachava sempre com o ministro. E o ministro estava aqui e ali, o ministro estava com a agenda cheia, com a agenda lotada e tudo mais. Ele entrou na sala e disse: senhor ministro, no horário agora é para o senhor receber fulano de tal que já está aqui na porta. Diga que eu não estou. E aquele homem ficou parado. E Delfim Neto começou a rabiscar algumas coisas, escrevendo algumas coisas, estava numa reunião, olhou para ele: você ainda está aí? E ele parado. Diga, vá lá dizer que eu não estou, eu estou mandando que você diga que eu não estou. E ele continuou parado. E os próprios daquela reunião disseram: ministro, é melhor o senhor ou despedi-lo ou atendê-lo, porque ele não vai fazer isso. Irmãs e irmãos, em quarto lugar, o que é que nós devemos ensinar sobre o conteúdo do Evangelho? Precisamos ensinar a necessidade de nascer de novo. Meditem, estudem, extraiam tudo o que vocês puderem saber sobre o novo nascimento, a prática do novo nascimento. Teve um momento no Brasil que teve um hit parade que era Como Zaqueu. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Era um hit parade que era
realmente, todo mundo cantando, como Zaqueu, e eu dizia assim para minha esposa, interessante, todo mundo quer ser como Zaqueu, faz um milagre em mim. Mas ninguém também quer ser como Zaqueu. Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou fazer isso, vou restituir isso, vou fazer aquilo outro. Ninguém quer essa segunda parte da vida de Zaqueu. Ensine-os sobre a necessidade de nascer de novo. Que história linda a história de Zaqueu. Mas agora traga a doutrina. Aplique a linda história de Zaqueu. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, para que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então a história de Zaqueu, a história de Jonas, demais histórias estão na palavra de Deus para que nós tenhamos consolo e esperança. Eu tinha algumas dificuldades para pregar em alguns livros da Bíblia, por pura preguiça. Agora eu ficava assim constrangido, porque eu afirmava e continuo afirmando, e por graça de Deus espero morrer afirmando, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus é totalmente inspirada. A palavra de Deus é toda inspirada. Tudo que aqui está escrito é inspirado. Do Gênesis ao Apocalipse, mas tinha um livro chamado Levítico, que eu pulava. Eu me lembro quando eu comecei a ler a Bíblia quando garoto, vibrei com o Gênesis, atravessei com o povo de Israel o Mar Vermelho no Êxodo, e eu fui vibrando, quando cheguei no Levítico, meus irmãos, eu quase corri louco. Eu quase desisti, eu não entendi foi nada. Meu Deus, e agora como é que eu faço? Que pão é esse? Que oferta é essa? Como é o sacrifício? É com pombo, é com não sei o quê. Eu fiquei tão confuso, tão confuso. Fui pedir ajuda aos universitários. Não, já é puro Levítico, deixa para lá. Nós vivemos sobre a graça, deixa para lá. Mas está na Bíblia, mas deixa para lá. E sabe, nós temos alguns livros, deixa para lá. Se você quiser achar Levítico, é fácil. Você acha na parte das páginas mais coladas da sua Bíblia. Está lá. Ou talvez as partes mais branquinhas da sua Bíblia. Aí eu disse, não posso fazer isso. E fui estudar Levítico. E expus Levítico quase um ano na nossa igreja. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Estamos voltando, minha esposa e eu, a estudar Levítico. Que livro fantástico, que livro apaixonante. Aí também eu tinha dificuldade com crônicas. E se você não sabe achar crônicas na sua Bíblia, é porque a sua situação está crônica. Crônica, eu achava tão repetitivo. Já li. Por que ele repetiu tanto? Uma forma de ensino para crianças também, a repetição. E tá aqueles nomes lá, Malalael, Jeruru, Babalael, e vai que esses nomes todos, eu dizia, meu Deus, só para pronunciar esses nomes eu vou ter dificuldades. Sabemos quem foi Abraão, Daniel. Mas sabe, passei um ano também expondo na minha igreja sobre um tema, personagens bem escondidos da Bíblia. Lá fui eu ser detetive, pesquisar sobre esses homens e mulheres, que às vezes só tem uma frase, às vezes só tem um versículo, uma história tão breve deles, mas aprendi tanto, que eu disse, Senhor, que livro precioso, que livro maravilhoso, que livro atual, que livro impactante, que livro que me consola, que livro que me conforta, porque passando eu pelo mesmo, eu tenho o mesmo Deus. Em sexto lugar, ensinando os filhos da aliança com o conteúdo do Evangelho, ensine-os a expiação do sangue de Jesus Cristo. Ensine-os a expiação do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, nós temos também alguns auxílios como os nossos cânticos, os nossos hinos, os nossos hinários. Estamos deixando essa linda tradição nossa de cantar hinos. Cantamos muito cânticos novos, mas hinos nós não cantamos. Tem cada doutrina linda de quero estar ao pé da cruz. Foi na cruz. Ensinemos também esses cânticos dos nossos filhos, mas ensinemos sim a expiação do sangue de Jesus Cristo. Em sétimo lugar, ensine sobre as necessidades da fé em Jesus Cristo. Ensine sobre a necessidade da fé em Jesus Cristo. Em oitavo lugar,
ensine sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este Senhor soberano? Quem é esse que diz, eu quero, fica limpo? Quem é esse que diz, quem tem sede, vem a mim e beba? Quem é este? E só Ele, eu sou a luz do mundo, a porta. Quem é esse que tira o pecado do mundo? Ensine-os sobre Jesus Cristo. Em nono lugar, ensine-os sobre santificação e santidade. Ensine-os sobre santificação e santidade. Em décimo lugar, ensine-os sobre o regozijo celestial. Ensine-os sobre o regozijo celestial. Vocês sabem que nós presbiterianos temos os nossos departamentos. Departamento Infanto-Juvenil, nós temos a UCP, União de Crianças Presbiterianas. E o próximo é a UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. Mas comecei a perceber também, desde o tempo como secretário, 2006 a 2010, que muitas vezes a passagem, o rito de passagem da UCP, que ia até e vai até os 12 anos, 11 anos, 12 anos, para a UPA, que já começava aos 13 anos, esse rito de passagem era muito difícil para muitas crianças. Porque dependendo da idade, a UPA estava com a idade média 14, 15, 16. E um menino e uma menina de 12 chegar nessa turma aqui é um tanto difícil. E muitos deles desanimavam, porque eram sempre vistos como meninões, criançonas, e eles mesmos ficavam sem saber o que entender, porque eles estavam ainda num grau de estudo na escola, e esses aqui já estavam deixando o mesmo grau de estudo para entrar em outro grau, universos até diferentes. E muitos desses que passavam, esse rito de passagem era tão difícil, tão doído, queriam voltar para o CP. 13 anos na UCP, agora eles eram os grandões no meio das crianças. Então nós criamos um segmento aí, chamado de EPA. E o nome até é sugestivo, porque eu falava tanto, epa menino, epa, vem cá, epa, vem cá. Então criamos o EPA, Encontro de Pré-Adolescentes, que já é um grupo que existe. Você vai no shopping hoje, e você vê que existem os adolescentes e os pré-adolescentes. Eles são uma tribo reconhecida, como assim se diz. E pegamos então esse EPA, Encontro de Pré-Adolescentes, uma fase de transição, e deu muito certo. Dá muito trabalho, é verdade, dá muito trabalho. Mas com o nosso EPA, depois que eles receberam toda uma base infantil na escola bíblica dominical, na UCP, aí agora no EPA nós estamos lendo livros com eles. E nós estamos lendo O Peregrino com eles. John Bunyan. Meninos e meninas de 12, 13 anos, vibrando com o peregrino. Amando o peregrino. Pastor, realmente, é luta. É luta. Dificuldade. Ele chegou no monte, e agora, pastor, o que vai acontecer? E nós tínhamos uma etapa de leitura, e capítulo, e discussão, mas eles não aguentaram. Eles foram lá para frente, lá para frente, lá para frente. Eu espero até que eles já estejam relendo o peregrino. Minhas irmãs e meus irmãos, ensinemos os nossos meninos e meninas sobre o regozijo celestial. Pouco se ensina sobre a volta de Cristo. Pouco se ensina sobre a eternidade. Pouco se prega sobre a fé, que de fato nos fará ver essa cidade que Deus preparou para nós, essa pátria querida para onde estamos indo. Precisamos ensinar os regozijos celestiais e eternos. Para finalizarmos de maneira mais prática agora, terceiro e quarto pontos da nossa mensagem e meditação nessa manhã. Quais meios nós podemos e devemos usar para considerar os filhos da aliança, para não subestimarmos, nem superestimarmos, mas sermos equilibrados? Quais meios nós devemos utilizar com paciência, com fé, com perseverança, para ensinar todo o conteúdo que nós vimos aqui sobre o Evangelho da graça de Deus? Quais meios? Usando os meios para tudo isso.
eu queria meditar com vocês rapidamente sobre 5 meios. Primeiro meio que você deve fazer, utilizar, recorrer, é mesmo e não poderia deixar de ser a oração. Nós oramos muito pouco. As nossas reuniões de oração, infelizmente, estão indo à falência. Nós nos reunimos muito mais para jogar bola do que para dobrar os joelhos. Nós muito mais reunimos para comer carne do que ver como nós devemos andar no Espírito. Mas não dispensarei uma boa carne, viu, gente? Oração. Orem por seus filhos sempre. Intercedam por seus filhos sempre. Nós já fomos melhores em orarmos por nossos filhos. Seus filhos nascidos em Maringá, mas passavam no vestibular em São Paulo, iam morar naquela grande cidade. Aí antes do celular, o que é que você fazia? Orava. Senhor, como está minha menina agora? Senhor, são 10h14 da manhã, será que ela está bem? Será que ela se alimentou? Está fazendo frio? Senhor, proteja o coração da minha menina, proteja a mim. E você orava. Daqui a pouco fazendo almoço, Senhor, cuide da minha menina, Pai, está lá em São Paulo. E você orava, intercedia. Você, com o tempo, com a tecnologia, deixou de orar. Filha, está tudo bem aí? Como você está, menina? WhatsApp, para cá e para lá. Oremos por nossos filhos. Oração por sabedoria. Oração para saber como aplicar, como explicar. Andando pelo caminho, assentado, deitado. Eu sei que vocês fazem isso. Perseverem. Mas aproveitem as oportunidades. Nessa época de frio, bem nessa época do ano, nossas meninas pequenas ainda, aí nós íamos passar uma semana ou um tempo lá em Anápolis, Caldas Novas, no Palavra da Vida de lá. E aí saímos cedo de casa, minha esposa e eu combinávamos sair tipo 4h30 da manhã, porque teríamos que enfrentar quase 800 quilômetros. Aí o que é que a gente combinava? Já preparávamos tudo um dia antes, já colocávamos tudo no carro, só para acordar, tomar um café, entrar no carro e seguir viagem. Saímos de casa por volta das 5h da manhã. E estrategicamente as meninas já estavam totalmente preparadas para a viagem. Alimentadas, trocadas, aquecidas. Colocávamos as meninas nas cadeiras no veículo. E fazíamos isso até estrategicamente, porque com o frio, com o balanço do veículo, com a estrada, com o desenvolvimento, elas iam acordar lá para as 11h da manhã. E eu só tinha que passar mais umas 6 horas ouvindo: pai, está chegando? Pai, está chegando? Pai, está chegando? Mas naquele dia eu não esqueço, meus irmãos. Eu dirigindo, Priscila dormindo ao meu lado. Fernanda, a mais velha, sentada aqui, deitada, dormindo aqui na sua cadeira. Mas a minha Juliana aqui atrás. Estava com seu vocabulário em desenvolvimento. Cantando, falando algumas coisas, já estava na escolinha, tudo isso. E eu ouvi uma vozinha doce de criança, aquela voz agradável que aquece o coração da gente, a voz dos filhos da gente. E ela cantando alguma coisa: Ju, está acordada, Ju? Tô, pai. Ô, Ju, e não vai dormir não? Não, pai. E viajando aqui: Ju, olha só, já estava começando a clarear o dia. Já estávamos vendo os contornos das montanhas, já dava para ver algumas coisas. Ju, está vendo ali, olha, tem umas vaquinhas ali, Ju, está vendo? Tô, pai. Como é que a vaquinha faz? Mu, que legal, Ju. Quem foi que fez a vaca, Ju? Foi Deus. E a vaca é tão boa para a gente, porque Deus deu a vaca para a gente, Ju, dá leite, não é? É, dá leite, dá isso e aquilo outro. E assim a gente foi falando: olha que montanha enorme, Ju. Quem fez a montanha, Ju? Deus. Deus é o nosso refúgio, né, Ju? É. Mas, meus irmãos, subi com o veículo e ali estava um vale. E o sol então despontou com seu brilho. Foi tão bonito, tão lindo, tudo tão bonito que emocionei-me. Ju, olha o sol, Ju, que dia lindo, Ju. Esse dia foi o dia que Deus fez para a gente, querida. Olha que dia lindo, não está tudo lindo, Ju? Deus fez tudo isso, Ju. E ela complementou e disse: e hoje ele caprichou. Oremos por nossos filhos. Um outro meio que nós devemos ter: recorrer. Culto doméstico. Culto doméstico. Já fomos melhores nisso. Que meio excelente para a fé começar em casa, ser mantida em casa e abastecida na igreja. O culto doméstico. Já fomos melhores nisso. Em terceiro lugar, que meio eu devo usar, pastor? Eu chamaria a sua atenção para a
catequização. Ih, pastor, o senhor estava indo tão bem, virou ecumênico. Não, meus irmãos. Catequizar é coisa nossa. O outro grupo foi que pegou imitando. Um parênteses aqui. Tem um grupo aí, da maioria, que eles nos imitam bastante. E estava eu na fila do banco. Eu estava na fila do banco e tinha duas mulheres bem religiosas conversando. Conversavam tanto que eu até estava participando da conversa delas sem querer. E conversava, e eu estava ali bem atrás delas, quando disse, e você já viu os evangélicos, mulher? E o que tem os evangélicos? Poxa vida, os evangélicos, eu ali calado, quieto no meu canto, o que é que vem aí, meu Deus do céu? Os evangélicos cantam os nossos hinos todos. Mas eu dei uma gargalhada que até elas se assustaram. Sabe, eles até podem cantar como Zaqueu, podem cantar algumas coisas mais, mas eu nunca os vi cantando foi na cruz, da linda pátria estou bem longe. Se cantassem, meditassem, não é? Mas, meus irmãos, a catequização é importante. Catequizar não é questão do outro grupo, é nossa. Lutero era um homem que fazia catecismos para as crianças. Calvino fazia catecismos para as crianças. Eles ensinavam às crianças. Aquele filme Lutero, muito bom, que vocês já devem ter visto. No finalzinho do filme, vou ter que contar o final do filme. Quando vem uma notícia importante para Lutero, ele e a sua esposa, Catarina von Bora, eles estão ensinando para crianças. Nós temos um tesouro chamado Catecismo Menor, de Westminster. Nós temos o Catecismo de Heidelberg. Nós temos o Catecismo e a Confissão Belga. Se aproveitem disso, disposição para baixar na internet até. Quando alguém vá numa livraria evangélica, encomende pela internet. Mas o Catecismo Menor de Westminster é maravilhoso, porque faz uma pergunta, tem respostas e um texto bíblico para ser meditado. Primeira pergunta que pelo menos todo presbiteriano deve saber, e até vocês também sabem muito bem, qual é o fim principal do homem? E respondemos, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E vem as informações bíblicas. Segunda pergunta, que meios deu Deus para que nós pudéssemos glorificá-lo e gozá-lo para sempre? As Santas Escrituras. Existe o catecismo para as crianças. Vão orientando. Aproveitem enquanto os cérebros deles estão bem fresquinhos e são atentos para reter a informação. Ensinar a criança o caminho em que deva andar. Provérbios 22, 6. A palavra criança que está ali no hebraico é naás. Criança pequena. Criança como a minha Juliana. Como a sua pequena. Vá colocando e repetindo, e você vai ver que bênção na formação do caráter. Em quarto lugar, que meio utilizar? Conversação santa e vida santa. Conversação santa e vida santa. Em casa. A fé começa ou é destruída em casa. Conversação santa, pura, boa. Mas também vida santa. Tem muitos pais que aqui são uns, lá outros. Não pode, meus irmãos, e tem muito filho de crente decepcionado com a igreja, ou decepcionado com o evangelho por causa dos pais. Não há santidade de vida. Leiam sobre a linda vida de Charles Spurgeon. Já começou a pregar com 16 anos de idade e parava cidades para ouvi-lo. Com 16 anos de idade. Mas ele mesmo dizia que os efeitos e os impactos do evangelho da graça de Deus na sua localidade, onde ele vivia, foram tantos e tremendos nas casas. A mesma coisa com George Whitefield. Nós precisamos de novos pregadores. Nós precisamos de gente santa, e isso começa em casa. Então, em casa, conversação santa, conversação agradável, respeito mútuo, amizade sincera, reciprocidade. Mulheres que me escutam, vocês viram que nós trabalhamos aqui sobre os estágios de um menino, principalmente. O primeiro estágio vai do 0 ao 6º ano, e é o estágio do filhinho da mamãe. Depois nós temos os demais estágios. Mas sabe o que? Tantas vezes, nasce menino, nasce menina, os dois se concentram nas crianças.
Aí tudo as crianças não conversam mais entre si, é só sobre as crianças, as crianças crescem e vão cumprir o seu mandato cultural. E encontram os seus pares, e deixa o pai e a mãe, e se une à sua mulher, e se tornam os dois uma só carne. Difícil é o pai e a mãe daqui do lado de cá deixar. Filho, deu uma saudade tão grande para ver você. Mas mãe, a senhora me viu ontem à noite. Eu sei, filho, mas estou morrendo de saudade de você. Aí o que acontece é que esses meninos se mudam, saem de casa, formam suas famílias, e fica um silêncio. Cemitério é mais animado do que muitos apartamentos aqui em Maringá. Não conversam mais. Dou graças a Deus por minha esposa. Conversamos, rimos, lemos, oramos, passeamos. Importante isso, desde cedo. Desde cedo. Em quinto lugar, quais meios usamos? Modelos santos. Modelos santos. Seja um pai santo, seja uma mãe santa, seja um diácono santo, seja um presbítero santo, seja uma professora de escola dominical santa, seja um membro de igreja participativo santo. Fiquei muito contente e achei muito bonita a atitude do Alexandre Bornelli, que me encontrou lá em Águas de Lindóia. Pastor, o senhor pode vir a Maringá falar para os jovens? Preocupação dele com os jovens. Alexandre, rapaz, está difícil, minha agenda. Quando é que o senhor tem? 2016, 2017, 2018, 2019? Uma preocupação pelos jovens. E ontem tivemos uma reunião jovem aqui excelente, para a glória de Deus. E fomos edificados na palavra de Deus. Precisamos de modelos santos para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, porque os maus modelos eles estão vendo. Mas os bons modelos, eles não estão vendo. Há um antigo provérbio grego cristão que diz, na lei de Deus, 3 grupos de pessoas erram. Os que não sabem e não perguntam, os que sabem e não ensinam, e os que ensinam e não praticam. Conclusões e aplicações. Conclusões e aplicações, para encerrarmos nessa manhã. 4 coisas. Considere isto. Dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Por trabalhar com jovens um certo tempo, por viajar por esse país, por esse mundo, falando, pregando, algumas pessoas acham que eu sou a resposta, a solução, ou outros pregadores mais que trabalham com jovens. E chegam geralmente para mim e dizem assim, pastor, o senhor tem um bom programa para jovens? Eu digo, não tenho nenhum. Mas pastor, estou decepcionadíssimo. O senhor fez palavra da vida, o senhor estudou aqui, o senhor estudou ali, o senhor foi para fora, o senhor leu, eu estou decepcionadíssimo. O senhor não tem um programa para jovens, para adolescentes, para crianças? Não, eu não tenho nenhum programa, eu tenho princípios. Eu tenho princípios. E nos princípios nós montamos os nossos programas. E Deus vai abastecendo a nossa mente. E Deus vai abastecendo as nossas vontades e orientando-nos por graça dEle. Dependa do Espírito Santo. Ele é o consolador, Ele é o professor. Ele nos conduz a toda a verdade. Não dependa de homens, não dependa de programas, não dependa de programações, não dependa da internet. Dependa do Espírito Santo de Deus. Eu estava conversando com um pastor de Angola certa vez. E aquele pastor de Angola, ele dava aula para crianças. Mas ele foi pastor na fase da guerra de Angola. E Angola ficou arrasada, acabada. Angola não tinha nada, nenhum recurso. E as igrejas são abastecidas pelas participações também financeiras dos irmãos. Mas se os irmãos não tinham, a igreja também não tinha. Então material para a classe de crianças não tinham nada. E eles estavam numa carência tão grande. Passou por Angola nesse contexto um americano, ficou tão apiedado dele, tão comovido com a história dele, que disse, irmão, eu estou sabendo que lá nos Estados Unidos vai ter um congresso de treinamento para quem trabalha com crianças, eu vou pagar a passagem para o irmão ir. E aquele irmão bondoso, generoso, norte-americano, pagou a passagem, deu algum dinheiro para ele se alimentar e tudo mais, mas quando ele chegou lá, foi aquele super congresso como só os americanos sabem fazer. Tinha de tudo. Ele chegou no departamento de exposições das editoras, das livrarias, e estava lá tanta coisa bonita que ele ficou assim, sem saber nem onde começar. Só das histórias de Jonas
tinha lá todo um estande que iria dessa parede àquela parede. E Abraão, Moisés e não sei o que, o Antigo Testamento a laser, tudo tinha lá. Ele olhou para o bolso e só conseguiu comprar um caderninho, alguma coisa assim. Voltou para Angola triste. Mas, Senhor, porque o Senhor me permitiu ir aos Estados Unidos. Tanta coisa boa, meus olhos te viram, mas eu não pude ter-te. E ele ficou tão triste, tão triste, tão triste. E orando ao Senhor debaixo de uma mangueira, cai uma manga. Pá! Mas uma senhora manga. Senhor, já que eu estou triste, essa manga vai me servir de consolo. Pegou aquela manga, rasgou aquela manga com os dentes, escorria caldo de manga, ele se lambia todo. Chupou aquela manga e jogou o caroço de manga. Pergunto-vos, quem criou a manga? Vocês são horríveis, viu, gente? As crianças respondem melhor. Quem criou a manga? Melhoraram. Que bom que vocês aprendem rápido, reconhecem os seus pecados rapidamente. Quem criou a manga foi Deus. Quem criou a terra? Quem criou o sol? Quem colocou a temperatura certa do sol para a gente estar na posição certa para com o sol? Quem? Tudo Deus fez. E o sol caprichou naquele caroço de manga. E vocês estão com as suas imaginações aí bem ativas. Aquele caroço de manga foi ficando amarelado, branquiçado e não sei o que e tal. Quando ele passou por lá, ele estava bem na fase de contar o chamado de Abraão. Ele olhou para aquele caroço de manga e disse: gente, Abraão. Pegou aquele caroço de manga, já bem embranquiçado no seu caroço, e amarelado aqui nos fiapos. Fez um olhinho na manga, no caroço de manga, fez outro olhinho, fez um nariz, fez uma boca. Espetou uma vareta. Abraão foi chamado por Deus. Chupou outra manga, Sara. E começou contando para 30 crianças, Abraão e Sara, Abraão e Sara, Abraão e Sara. E foi contando, venham amanhã que eu vou contar a história de um milagre. Nasceu Isaac de maneira impossível, chupou um manguito. E foi contando a história, contando a história. Ele falou para mim, pastor, difícil para mim foi contar a história de José e seus irmãos. Chupei manga o dia todo. Quando ele estava contando a história de José e seus irmãos, já tinha 300 crianças. Sabe por quê? Porque criança não vibra com tecnologia, criança vibra com você dando aula no poder do Senhor. Use a criatividade que Deus lhe deu. Então, dependa do Espírito Santo. Em segundo lugar, nessas conclusões e aplicações, use cada circunstância favorável. Use cada circunstância favorável. Até mesmo a dor é uma circunstância favorável. Toda a situação que houver e acontecer sem forçar, mas com sabedoria, use cada circunstância favorável. Em terceiro lugar, não abandone seu posto. Não abandone seu posto. Ou seja, não terceirize a educação espiritual dos seus filhos. Não deixe só para a igreja. Não deixe só para a irmã Matilde. Não abandone o seu posto. As grandes lembranças que seus filhos terão, homens que me escutam, serão vocês contando da palavra de Deus, da sua fé e orando com seus filhos. Estamos precisando ouvir mais as crianças quando crescerem dizer assim, isso eu aprendi com meu pai, isso eu aprendi com meu pai. Em quarto e último lugar, nunca é tarde demais para se arrepender e confessar. E começar. Nunca é tarde demais para se arrepender, para confessar e para começar. Que Deus lhes abençoe. Que Deus abençoe os pais que me escutaram nessa manhã. Que Deus abençoe os filhos da aliança. E que desde cedo eles saibam das sagradas letras que conduzem à salvação. É no nome dele que eu clamo, espero e agradeço. Amém. Isso.